Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva. Nós, da Missão Maria de Nazaré, queremos levar esta palavra até o seu coração, até a sua família. E hoje o Senhor tem um evangelho maravilhoso, lindo, onde Ele vai partilhar conosco, trazer para nós aquela visão da videira e dos ramos. Mas vamos iniciar com uma oração, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a ouvir bem esta palavra para colocarmos em prática. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra que o Senhor tem para nós está no Evangelho de São João, no capítulo 15, nos versículos 1 ao 8. João 15, versículos 1 até o 8. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, e não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, esta é a passagem que Jesus compara, usa de uma analogia, de uma metáfora, para falar da relação de Deus com a humanidade. Então ele diz, eu sou a videira, e ele, enquanto Deus, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Então aqui é importante, porque há outras, a gente pode entender, há outras religiões, há outros mestres. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Olha só que imagem bonita, né? Meu Pai é o agricultor, mas eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Olha que bonito. Olha que imagem, né? Imagina lá a videira verdadeira. E nessa videira o Pai é o agricultor, Cristo é a videira. Porém tem aqueles galhos secos, como toda árvore. Toda árvore frutífera, principalmente, tem aqueles galhos secos que não dão fruto nenhum. Jesus está dizendo, estas o Senhor cortará. Nós somos esses galhos, Nós somos como esses ramos, podemos dizer aqui, a partir da palavra de Jesus. E esses ramos ou darão fruto ou serão cortados. Eles vão ser podados para dar mais frutos. Então, quem não estiver bebendo da seiva de Cristo, que não estiver recebendo aquilo que vem do próprio Deus, ou estiver crescendo em outro lugar, estiver crescendo buscando outras fontes, este será cortado. É importante aqui nós refletirmos, porque muitas pessoas às vezes vão questionar o posicionamento de Deus, ou seja, assim, as pessoas vão dizer, mas isso não é justo. A pessoa, por exemplo, se ela não crer em Cristo, se ela não buscar a Cristo, ela vai para o inferno, por exemplo, ela será cortada, queimada. Isso não é justo. Mas existe um elemento fundamental na nossa fé.
que é a liberdade. As pessoas elas podem escolher a Cristo ou não escolher a Cristo. Então, escolhendo a Cristo, essas pessoas beberão dessa seiva e, consequentemente, darão frutos. Não bebendo de Cristo, não bebendo dessa fonte, as pessoas, então, naturalmente, elas se secarão, porque Cristo é a fonte da vida. Então, às vezes, as pessoas pensam, mas e se a pessoa não quiser a Cristo? Não, se ela não quiser a Cristo livremente, existe uma consequência. E a consequência é secar. A consequência é não dar frutos. Porque quem está em Cristo, esse dá frutos, esse gera vida, esse cresce. Né? Então, é confuso às vezes para as pessoas que não compreendem quem é Cristo de fato. Porque se Cristo não é Deus para as pessoas, é um mensageiro como qualquer outro, né? É um homem bom como qualquer outro, é um profeta como tantos outros. Então essa pessoa ela não vai compreender em nada aquilo que Jesus está dizendo. Porque Jesus ele estabelece essa lei natural, essa mensagem de que é preciso estar unido a Ele. E Ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como um fruto permanece junto à videira, né? Como a uva permanece junto à videira em si. Então, estar ligado, né? Isso é uma questão, como eu disse, natural. Se está cortado aquele ramo do fruto, né? Se não há ligação, então é óbvio que esse ramo vai secar, a videira vai continuar, né? Porque ela está fundamentada na raiz, ela é cuidada pelo agricultor. Mas quem não estiver ligado a Cristo, esse secará e deixará de ter fruto, e perderá o sentido de existir. E diz, o ramo não pode dar fruto por si mesmo. Então o ramo, se não estiver vinculado à videira, ele não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não estiveres permanecerdes em mim. Tem um momento em que Jesus diz isso, né? Dos apóstolos, se eu não me engano, depois daquele momento de Jesus com o jovem rico, que Jesus diz que é preciso renunciar a tudo, deixar as coisas, né, se pegar a cruz, segui-lo, etc. Os apóstolos perguntam, mas quem poderá se salvar, Senhor? E Jesus responde, para vocês isso é impossível, mas para mim nada é impossível. Então veja, aqui é o elemento da graça. Não se trata somente de mérito. Não é se você for bonzinho, se você praticar o bem, se você for um bom cidadão, te estará garantida a vida eterna, a prosperidade, né, a abundância. Não. Você pode ser uma boa pessoa e se não tem a Cristo, como diz São Paulo aos Coríntios, né, eu posso dar o meu corpo às chamas, posso falar a língua dos homens e dos anjos, mas sem o amor eu não sou nada. Né? E Deus é amor. Ou seja, se eu faço todo o bem que faço fora de Deus, não faz sentido, perde todo o seu valor. Portanto, Jesus sendo Deus, Ele que nos ensina o mandamento do amor, Ele diz, para que possais dar frutos, é preciso que estejais em mim. Sem a minha graça, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Mas a palavra também diz que em Cristo somos mais que vencedores. Sem Ele, nada. Com Ele, tudo. É essa a visão que nós precisamos ter. Nós dependemos de Deus. Somos criaturas de Deus. E há pessoas que às vezes querem caminhar só. Há pessoas que muitas vezes não querem depender de Cristo. E outra coisa, muitas pessoas não querem saber de Deus, não querem buscar a Deus, porque, de fato, existe um preço. Se eu quero, por exemplo, buscar a Deus, eu preciso mudar de vida. Não dá para ter uma experiência com Cristo e permanecer vivendo de qualquer jeito, porque seria uma hipocrisia. Eu escuto as palavras de Cristo, mas eu não as pratico, eu não exerço. Portanto, é fundamental entendermos isso. Né? É preciso permanecer nele. E aqui ele diz, né? Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Olha o que diz Jesus. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará e onde
ajuntá-lo para lançar ao fogo e será queimado. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Por isso Cristo, ele de alguma forma quer estar conosco, né? Por exemplo, a Eucaristia é uma demonstração clara disso. É Cristo querendo permanecer conosco. Sem Ele nada podemos fazer. E a presença eucarística de fato uma demonstração clara, evidente, visível de que Deus está conosco. De que Jesus é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Portanto, a presença eucarística, a presença do sacerdote, a presença dos pobres. Jesus disse: quem deste de comer a um pobre é a mim que destes. Estive nu e me deste de vestir, estive preso e me visitastes. Então, também é uma presença, porque Ele disse. Ele também está nessa realidade da vulnerabilidade. Ele está no pão. Eu costumo dizer que são as 3 faces de Cristo no mundo, né? O pão, o pobre e a palavra. São os 3 P's, para ficar fácil de gravar. O pão, o pobre e a palavra. Nós vamos falar um pouco mais disso, dessa presença de Cristo. Até ele está falando justamente disso, de permanecer nele. Nós precisamos saber onde encontrá-lo, não é verdade? Então, daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais dessas 3 realidades e aprofundando ainda mais no Evangelho de hoje, tá bom? Então, quero convidar você, inclusive, aproveitando, para você divulgar o programa Palavra Viva, para você falar do programa Palavra Viva de outras pessoas. Se está sendo interessante para você, que nos escuta agora, quem sabe vai ser também instrumento de conversão para outras pessoas que você divulgar. Então permaneça conosco aqui, né, e divulgue o programa para outras pessoas, tá bom? Já voltamos. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com mais programa Palavra Viva. Terminei a primeira parte do programa falando da presença, né? Então Jesus diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Há 3 presenças, né? 3 presenças que Jesus estabelece nesse mundo. Ele está presente de fato, e está presente porque Ele disse, né? E nós precisamos encontrar Jesus nesses lugares, nessas presenças, né? Uma presença é a presença da palavra. Cristo está na palavra, né? Ele é o verbo que se fez carne, é o verbo que existe desde sempre, é o verbo do Pai. Este é Cristo. Então ele está na palavra, não só na palavra escrita, mas na palavra anunciada, na palavra até interpretada pela igreja, né? Então, a palavra, nós encontramos Cristo. Nós encontramos Cristo também no pobre. Olha que interessante. Essa é uma outra face de Cristo no mundo, a face do pobre. E aqui não entenda pobre somente com aquele que não tem dinheiro, né? Às vezes a pessoa ela é pobre
intelectualmente, ela é pobre, por exemplo, da verdade, né? Ela é ignorante, então a ignorância é uma espécie de pobreza. Então, dar de comer, porque o próprio Cristo diz, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, existe a presença de Cristo na palavra, mas existe a presença de Cristo no pobre. E a evidência dessa presença de Cristo no pobre está naquele discurso de Jesus, em que ele disse, como eu citei também há pouco, estive nu e me deste vestir, estive com sede, me deste beber, estive com fome, me deste comer. Ou seja, é Cristo dizendo, se destes de comer é a mim que destes, é a mim que visitastes, é a mim que saciastes. Ou seja, é uma presença. A presença no vulnerável, a presença no pobre, no carente, seja daquilo que é material ou daquilo que é espiritual. Agora também existe, além da palavra e do pobre, também uma presença no pão, a presença de Cristo no pão eucarístico. Então, são os 3 P's para facilitar: a palavra, o pobre e o pão. Então, quando Cristo diz permanecei em mim, nós precisamos entender isso, porque afinal de contas nós não somos uva, né? Nós não somos necessariamente ramos, isso aqui é uma analogia. De forma prática, como permanecer com Jesus? Como permanecer nele? Como nos encontrarmos com ele? Então nós temos aqui, para começar, a palavra. Se nós queremos permanecer com Cristo, é muito importante a prática da palavra. E aqui há muitas formas de nós encontrarmos com a palavra, estou falando assim, de forma bem objetiva, né? Por exemplo, fazendo a Lectio Divina todo dia. Nós na comunidade temos essa prática da Lectio Divina. Então você pega a liturgia do dia, por exemplo, né? Lê ali o Evangelho, como nós fazemos aqui agora. Por exemplo, você está tendo um encontro com Cristo, não é verdade? Através da palavra. Então você pode divulgar o programa Palavra Viva, você pode acompanhar este programa, você pode acompanhar outras homilias dos padres, formações, não é? Isso é um encontro com a palavra. Não é só pegar a Bíblia em si, isso também é a palavra. Mas não é que Cristo está no livro, entenda isso. Isso é muito importante, porque nós não somos a religião do livro, né? Existem religiões do livro, como os muçulmanos, por exemplo, o livro é o Alcorão. Para os protestantes, por exemplo, o livro é a Bíblia, né? Para os judeus, o livro é a Torá. Nós não somos a religião do livro, nós somos a religião da palavra, e a palavra não é o livro, certo? É claro, aqui está, esse é um livro sagrado, porque a palavra de Deus está aqui, mas a palavra às vezes é anunciada, a palavra às vezes é vivida. Eu posso ler, o São Francisco, ele, não sei se foi ele que disse ou ele que evidenciou isso, né? Mas às vezes a nossa vida, algum santo disse isso, a nossa vida é o único evangelho que alguns irão ler. Olha que interessante. Quando a pessoa vê o seu testemunho, ela está contemplando o evangelho de Cristo, a palavra de Cristo na sua vida, no seu testemunho. A palavra que é anunciada também, como eu dei o exemplo, né, que é a tradição é a palavra dita oralmente. Então, por exemplo, do século I até o século IV, quando não tinha ainda a Bíblia em si, eram só pergaminhos, né, que depois foram ajuntados na Vulgata por São Jerônimo. Antes disso era um discurso oral. Os apóstolos, por exemplo, pregavam falando, né, escreviam cartas, mas anunciavam o evangelho por meio da pregação. Então nós temos a palavra, essa é uma presença de Cristo no mundo, não é? E nós temos também o pobre. E aqui nós podemos dizer o pobre, mas também nós poderíamos dizer o povo de Deus, né? Mas de fato, Cristo está, ele demonstra isso no Evangelho de forma mais clara no pobre, né? Cristo no pobre, ele disse. Por que ele está no pobre? Porque ele disse. Estive nu, me deste vestir, etc, etc, etc. Ou seja, Cristo está no pobre. Ele está no povo, está nos irmãos, sim, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei ali, tá. Mas principalmente, de forma mais específica, mais clara, no pobre. E não só, volto a dizer, não só no pobre material, mas também no pobre de espírito, ou melhor dizendo, né? O pobre de espírito é uma virtude, mas melhor dizendo, seria o pobre intelectualmente, o pobre da verdade, o ignorante, né? Que é uma espécie de pobreza, certo?
Essa pessoa tem tudo, mas não tem a verdade. Isso é uma pobreza. E ensinar os ignorantes é uma obra de misericórdia, não corporal, mas espiritual. Portanto, o pobre, ele é uma presença de Cristo. Ajudar, por isso a caridade é a maior das virtudes. Né? Essa doação do dom de si mesmo, isso é a maior das virtudes, porque nos aproxima de Cristo. E o terceiro ponto é o pão eucarístico. Né? Não é qualquer pão, né? É o pão eucarístico, a presença de Jesus na Eucaristia. Isso é uma presença também. Então, só voltando, você pode, por exemplo, praticar a palavra, o encontro com Cristo na palavra, através de uma música católica que você escuta, através da leitura bíblica, através de ouvir uma pregação, seu encontro com Cristo na palavra. Você pode visitar um doente, visitar, por exemplo, um idoso. Isso é encontro de Cristo no pobre, né? Visitar alguém que está preso. Né? O próprio Cristo diz, dá de beber, dá de comer, enfim, é visitar Cristo no pobre. Agora, eu também posso visitar Cristo na Eucaristia, e aí é visitá-lo de fato numa adoração, frequentar a Santa Missa, comungar, e aí essa visita ainda será mais íntima, mas entendendo de fato que é Cristo. Não é só palavra, é Cristo. Não é só o pobre, é Cristo. Não é só o pão, é Cristo. São as três faces de Cristo nesse mundo. As três maneiras mais claras de permanecer nele. Agora olha que interessante. Onde que essas três coisas estão reunidas? Na Santa Missa. Na Santa Missa nós temos a palavra, nós temos o pão eucarístico e nós temos o pobre também. Tanto na Santa Missa a gente faz uma oferta, aquela oferta que é dada, por exemplo, é dada para ajudar também os pobres, ajudar a manutenção da igreja. Nós desejamos a paz, nós cuidamos uns dos outros. Né? Ou seja, ali o povo que celebra junto. Portanto, é muito importante entendermos isso. A Santa Missa, vai dizer São João Paulo II, é o céu na terra. Por quê? Porque ali está a presença de Cristo, né? Através de outras figuras, né? Através de outros... São pessoas, são como de ícones, né? Setas que apontam para Cristo de fato. Mas no céu será a presença de Cristo, não por meio de recursos, por exemplo, não será preciso a matéria do pão, ou o pobre, ou a palavra em si, será Cristo plenamente, completamente, de forma evidente, né? Sem o uso de nenhum tipo de recurso material, digamos assim, o próprio Cristo. Mas nós já podemos experimentar Cristo aqui nesse mundo. O céu começa nesse mundo, meus irmãos. O céu começa aqui. Não existe assim, eu vou buscar o céu depois de eu morrer. Não, eu tenho que buscar o céu aqui. Eu vou morrer, não dá tempo mais não. Eu busco o céu aqui, eu busco permanecer com Cristo aqui. Quem permanecer com Cristo aqui, permanecerá com Cristo depois daqui. É porque na minha liberdade eu busco Jesus, então eu estou dizendo na minha vida que eu quero permanecer com Ele. Eu renuncio os prazeres desse mundo para buscar a vida em Deus. Eu renuncio tudo mais para dizer Cristo é melhor, a presença dele é melhor para mim. E isso me une a Ele verdadeiramente já aqui, para que seja perfeito lá. Portanto, meus irmãos, é muito importante nós entendermos essa palavra da permanência com Cristo. E agora eu dei caminhos muito objetivos para você permanecer com Jesus. Permaneça com Ele, no pobre, no pão e na palavra, mas não olhando por pobre e ajudando o pobre, mas vendo no pobre o Cristo, fazendo bem ao pobre porque é Cristo ali. Adorar o pão, mas não porque é pão, mas porque Cristo está ali. Na visão do pão, mas é Cristo. A certeza, essa evidência, nós precisamos ter essa certeza. Quando eu escuto a palavra, é o próprio Cristo. Por exemplo, porque eu creio? Porque está escrito. Porque foi Cristo que disse, Deus não mente, Deus não erra. Portanto,
Essa experiência com o pão, com o pobre, com a palavra, são as faces de Cristo nesse mundo, que nos fazem contemplá-lo, conhecê-lo, experimentá-lo, para assim então podermos permanecer com Ele. Olha que maravilha! Esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te convido hoje a permanecer com Ele. Vamos fazer uma oração, a oração que Ele mesmo nos ensinou, que a gente encerra esse programa com ela, a oração do Pai Nosso, pedindo a Jesus essa graça, a graça de permanecermos nele e de a pessoa de Cristo possa ser encontrada por nós, seja no pobre, no pão ou na palavra. Senhor, dai-nos a graça de permanecer contigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado pela sua presença no programa. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.